Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o nosso canal. Vamos começar agora com os pitacos da rodada. Para dar início a essa 26ª rodada com o jogo Palmeiras e Santos. Palmeiras e Santos é um clássico no sábado. Palmeiras joga com o Santos no Allianz Parque. Esse jogo devia ser esse domingo, né? No sábado, você acha? É verdade, igual o clássico anterior foi um domingo de manhã, agora é um clássico Estranho, um sábado à noite. Enfim, o CBF vai entender. É. O Palmeiras joga em casa contra o Santos, jogo difícil, cara, porque o Palmeiras vem num bom momento, o Santos, apesar da eliminação da Libertadores, vem de vitória. E tem um bom time. Tem um bom time, o Palmeiras tem alguns desfalques por amarelo, né? Então eu arrisco o Palmeiras 1 a 0, vai seguir a receita do Cuca dos dois últimos jogos, vai vencer por 1 a 0 também. É no Allianz Parque, essa é a vantagem do Palmeiras. Porque é difícil ter vantagem num jogo desse, mas o Palmeiras já sai numa vantagem com isso. Eu acho que o time do Santos é bem óbvio, é um time bem óbvio de marcar. Você marca o Bruno Henrique, marca o Lucas Lima, eu não sei se joga ainda, que ele estava machucado. Mas marcando o Bruno Henrique já acaba bastante o setor ofensivo do Santos. Eu acredito que o Palmeiras consiga vencer de uns 2 a 0, viu? Palmeiras 1 a 0, Palmeiras 2 a 0. Um jogo dos desesperados, São Paulo e Sport. Um confronto direto por posições na tabela, o São Paulo aí com seus 28 pontos tem que vencer o Sport em casa, não tem outra receita. É obrigatório. Nossa. Obrigatório, o São Paulo tá acostumando a se complicar com esses jogos menores, né? Tem jogado bem os jogos grandes, muitas vezes tem triunfado, outras não, mas os jogos contra Coritiba, Atlético Goianiense, enfrentou dificuldades lá em casa, né? É um jogo complicado pro São Paulo, o Luxemburgo não é bobo, ele sabe jogar esse tipo de partida, impressionante. E por isso que eu aposto no Sport 2 a 1. Eu, ao contrário de você, eu acho que o São Paulo ganha o jogo, tem que fazer valer o fator casa, ser um time com mais camisa e se quer sair dessa zona tão cômoda nessa época do campeonato que já se caminha para o final, tem que vencer esse jogo e muito bem. Eu acho que é 3 a 1 São Paulo, com direito a gol de Hernanes e Lucas Prato. Esse é um jogo complicadíssimo pro Corinthians, queira ou não. É, complicadíssimo pra gente opinar também, porque o Corinthians vai estar jogando contra o campeão e festivo time do Cruzeiro ou contra o cabisbaixo e vice-campeão time do Cruzeiro. Por quê? Se o Cruzeiro perder o título, ele vai jogar com tudo contra o Corinthians, porque aí ele vai precisar ir pela Libertadores. Sim. Aí ele vai ter que começar a brigar contra os que estão lá em cima. Agora, se for campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, os caras vão jogar que de ressaca. Que se dane, Mas vão jogar de ressaca e sem responsabilidade Sim. também. Eu acho que é um jogo complicado do Corinthians em ambos os aspectos. Se o Cruzeiro for campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, e se o Cruzeiro não for campeão da Copa do Brasil. O Corinthians vai enfrentar uma pedreira em ambos os casos. O time do Mano ele tá bem arrumadinho. Tá bem arrumado, ele conseguiu. No primeiro turno ele não conseguiu dar padrão de jogo pro time. Não tem por que poupar. Exato. Não tem por que poupar, porque o campeonato já vai ter acabado. Também. Positivo e negativamente. E eu acho que dá Cruzeiro, cara. Será? Eu acho que tá com uma cara de empate aí. De novo empate. Mas eu acho que dá Cruzeiro 2 a 1 Cruzeiro. Eu já acho que é empate esse jogo. O Corinthians não costuma perder muitos jogos, então eu vou chutar nos 2 a 2. Grêmio e Fluminense fazem outra partida de lados opostos. Grêmio não estando nem aí mais para o brasileiro, se importando para a Libertadores. O Fluminense já desesperado, né? Na casa do Grêmio, mas mesmo sendo na casa do Grêmio, eu aposto no Fluminense. Porque o Fluminense tá ali perigando, já beirando a zona de rebaixamento, tem que começar a ganhar. E como você disse, o Grêmio não tá nem aí pro campeonato. Se bobear, pode até poupar alguns jogadores que Libertadores já é semana que vem. Então, eu acho que dá Fluminense. Fluminense 1, Grêmio 0. Eu já vou no Grêmio. Grêmio, eu chuto que vencerá de 1 a 0, tá bom o resultado, acabou. E duelos de Atléticos, Atlético Paranaense contra Atlético Mineiro. O grande contra o pequeno dá o grande, Atlético Paranaense. Lógico. O Atlético Paranaense vai fazer valer o fator casa, vai fazer valer que está jogando um futebol muito bonito de se ver, taticamente aplicado, contra um adversário totalmente cabisbaixo, recém-demitido treinador, enfim, 2 a 0 Atlético Paranaense. Olha, esse é jogo pra empate, por quê? Porque o Atlético, quando vem um técnico novo, os caras parecem que se animam, vamos jogar bola, para de fazer festinha, né, de embalada. Então 1 a 1 é um resultado
normal pra mim, 1-1 no jogo desse. E afunda mais o Atlético Mineiro, né, esse empate. Empatar é pior do que perder nesse campeonato. Em São Januário, o Vasco recebe a Chape. O Chapecoense tem que ganhar, o Vasco também tem que ganhar, mas... O Chapecoense não é um mau time, tá jogando bem, pior de tudo. Não é um mau time, mas vai brigar até o final pra não cair. Sim, é uma previsão. Acho já... que tá se afastando bastante, viu? Se afastou um pouco, tá ali com a galera dos 31 pontos, né? Mas eu acho que é um jogo pra empate. Dois times que estão com pontuações semelhantes na tabela. Dá 2-2, um bom jogo, aberto, franco atiradores. Eu já vou pelo caminho contrário. Acredito que o Zé Ricardo vai dar um jeito no Vasco. O Vasco vence de 3-0 ao Chapecoense. E o Coritiba, esse é o jogo dos desesperados, né? Coritiba e Bahia. Mas tem o Marcelo Oliveira, que é um bom técnico. O Bahia, jogando em casa, deve fazer valer o fator casa. Eu acredito em vitória do Bahia contra o Coxa. Bahia 2, Coritiba 0. Esse é um jogo que quem vencer realmente vai se distanciar da zona de rebaixamento. O Coritiba é pra sair e o Bahia é pra se distanciar. Bahia pra se distanciar. Pelo que o Bahia tá jogando nos últimos jogos, eu vou falar que o Bahia vence de 2-1. Mais do que isso, acho difícil. E no Engenhão, estádio Milton Santos, local de futebol e outras coisas citas, mas o Botafogo recebe o Vitória. E se o Botafogo aspira mesmo a continuar nessa briga pelo G6, tem que vencer o Vitória. Tem que vencer, dever de casa contra um time fadado ao rebaixamento. O Botafogo que vem de 4 vitórias, né? Fazendo um segundo turno digno de campeão. Melhor que de Corinthians, que de Grêmio. E o Botafogo deve vencer mais uma e fechar a trinca de 5 vitórias, fazer 15 pontos em 5 jogos. Então, também concordo com você, é um resultado que o Botafogo tem que buscar. 3-0 Botafogo. Botafogo 2, Vitória 0. E o Avaí, lá na ressacada, recebe o Atlético Goianiense. Que o Avaí jogando muito, tudo leva a crer que vai golear. Tudo leva a crer, mas a gente tá falando de times aí com camisas não tão pesadas, né? Que acabam se equiparando quando se enfrentam. Né? E o Atlético Goianiense pode surpreender, como já surpreendeu outros grandes. Por que não surpreendeu o Avaí? É um jogo difícil de opinar pra caramba, mas eu vou no Avaí, 1-0. Eu vou no Avaí também, acho que é o único jogo que a gente vai concordar, 1-0 Avaí também. Segunda, um time que está concorrendo a uma vaga na segunda. Logo tá aí já. A segunda, em 13 jogos, a Ponte tá lá. Clássico de Campinas no ano que vem. Ponte favorita. Não porque o Guarani vai subir. Sim, a Ponte vai pegar o Flamengo. A favorita é o Flamengo, gente. Mesmo jogando. Ainda mais final da Copa do Brasil. Se o Flamengo perdeu, vai com tudo, porque aí vai voltar a dar foco no brasileiro. Como o jogo Corinthians e Cruzeiro, eu acho que a Ponte é extremamente desfavorecida por enfrentar um adversário que vai estar decidindo um outro campeonato. Porque seja campeão ou seja vice, o Flamengo vem com motivação ou então sem responsabilidade para esse jogo. E o Flamengo tem um elenco fantástico e deve passar pela Ponte. Passar pela Ponte. Sim. E deve vencer por 3-1. 3-1, eu já vou no caminho do empate. Eu não acho que o Flamengo é tudo isso, viu? Eu acho que até o Rueda tá fazendo alguns erros básicos no Flamengo. Eu vou no 1-1. Agora o Cornetando. 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebeu o Avaí. E como esperar, o Avaí aprontou mais uma, né? Quase aprontou, o Flamengo arranjou um golzinho lá no final, mas o Avaí deu um sufoco. Mas empate fora de casa com o Flamengo, acho que o Avaí deu um sufoco lá no Flamengo. Continua com uma ótima campanha no retorno e o Flamengo deu aquela distanciada do pelotão da frente. O Flamengo, acho que ele quer ir pela Libertadores ou pela Copa do Brasil ou pela Sul-Americana. Acho que ele abandonou o meio brasileiro, sabe? O Flamengo se distanciou e o Avaí saiu da zona de rebaixamento. Eu acho que o Avaí não cai se manter essa pegada até o fim do campeonato. Se manter essa pegada, vai pra Libertadores. E Santos e Atlético Paranaense fizeram um jogo morno e tal. Foi o primeiro tempo do Santos, o segundo tempo do Atlético Paranaense. E no fim das contas, vitória do Santos com o gol do Bruno Henrique. Bruno Henrique, né? Fazendo gol, se redimindo depois do que ele fez na Libertadores. E o Santos se reabilita no Brasileirão, né? O Atlético Paranaense vinha numa crescente, dá aquela estacionada. E o Santos segue firme aí agora, buscando algo maior, talvez no Brasileiro, né? Com uma competição só, esquecendo aí a Libertadores. Tem chance aí de engatar uma boa sequência e talvez se aproximar do Corinthians.
Vamos agora pro clássico da rodada aqui. Toda a mídia ficou em cima, né? Apesar do jogo ser às 11 da manhã, né? Um horário péssimo para um clássico. 60 mil pessoas. 60 mil pessoas no Morumbi e viram um empate entre 1-1 entre São Paulo e Corinthians. Um jogo que São Paulo dominou, o Corinthians conseguiu um golzinho lá no final para ter pelo menos uma distância, né? Você concorda com o que o Petros falou, que o São Paulo deu uma aula de futebol no Corinthians? Aula, eu não diria aula, mas pelo menos dominou. Eu acho que ele escolheu a palavra errada. O São Paulo dominou o Corinthians, essa é a verdade. E mais um jogo aí com polêmicas de arbitragem, né? Na rodada anterior já havia se cogitado a utilização do árbitro de vídeo. E no segundo tempo teve uma recuada de bola do mesmo Pablo para o Uma recuada que segue o lance, né? Segue o lance. E o gol do Corinthians, o gol do empate, nasceu daquele lance que muitos consideram falta e muitos consideram jogada normal, que o Rodrigo deu a volta no zagueiro. Essa aí eu acho que dá pra conversar um pouco. Eu acho que foi mais falha do zagueiro mesmo, porque ele poderia ter sofrido a falta. Ok, se ele tivesse sofrido a falta, eu acho que ele teria caído muito mais longe se ele tivesse sido puxado. Talvez... Ele se levantou rapidinho. E talvez se ele caísse no primeiro momento, que o Rodrigo encosta nas costas dele e caísse pra frente, o árbitro daria falta. Faltou um pouquinho de malícia pro zagueiro de São Paulo, né? E teve o lance do gol do São Paulo. Gol do São Paulo. Gol do São Paulo. O prato tá lá parado, o zagueiro empurra ele em cima do Cássio e juiz da falta. Realmente. Nossa. Se alguém tem que reclamar da arbitragem nesse jogo, São Paulo teve lances capitais. Foi o que o Hernandes falou, essas mãozinhas estão ajudando muito o Corinthians. O jogo em si, o São Paulo saiu provisoriamente da zona de rebaixamento e depois voltou com os resultados do final da rodada, né? E no Maracanã, o Fluminense recebeu o Palmeiras. O Fluminense que não jogou mal, eu achei que não jogou uma partida ruim. O Palmeiras teve muita dificuldade de ganhar do Fluminense, com o golaço do Egídio. Quem diria, hein? nunca critiquei. É o fim do mundo, né? Chegando. Do mundo, Egídio fazendo golaço e dando o gol da vitória. Exatamente. O Fluminense foi um jogo bem igual, né, cara? Não teve uma supremacia de um time sobre o outro. O que teve foram chances e o Palmeiras não aproveitou, né? Sim, o Palmeiras teve chance de matar o jogo várias vezes no segundo tempo, bola na trave, contra-ataques perdidos. E o que o Cuca falou, o Dudu repetiu depois do jogo contra o Curitiba, agora é 3 pontos que importa, não é jogar bem, Exatamente. Vitória. Isso ficou claramente mostrado no jogo. Sim, o Palmeiras fez 1-0, no segundo tempo ele já fechou mais o time pelo Thiago Santos, recompôs no meio, trocou um atacante pro outro, porque o Deus estava cansado, e o Palmeiras está, na medida do possível, bem no campeonato, né? É um jogo realmente de resultado. Foi praticamente ano passado assim. O Corinthians fez isso no primeiro turno, ganhava de 1-0 e fechava o time. E o Palmeiras vai seguir essa tendência. O problema são os próximos jogos do Palmeiras mesmo. O Fluminense tem que tomar cuidado, o Fluminense já está naquele pelotão de meio para baixo. Exatamente, uma galera tá perigoso. Uma galera vindo atrás com fogo na... Botafogo e Curitiba fizeram o melhor jogo da rodada e deu fogão. O Curitiba saiu na frente, né? O Gatito pegou mais um pênalti, nossa. O cara pegou, nossa. Pegador o Gatito. Ele deve ficar muito puto quando ele pega um pênalti, a bola vai pro escanteio, no escanteio ele toma um gol, né? Deve ser o fim da picada pro goleiro. Quanto ao jogo, o Botafogo foi melhor, mereceu a vitória. O problema é que o time do Marcelo Oliveira é limitado. Não adianta ter um técnico bom e o time ser limitado. De novo você frisando que o Marcelo Oliveira não é ruim. O time é limitado. O time do Curitiba é bom? Não. Então pronto. O Marcelo Oliveira também não. Destaque positivo pro Botafogo, que já chega aos 40 pontos e encosta lá no pelotão da frente, Libertadores, né? Libertadores acho que vai. O Botafogo pode ir até pra briga da Libertadores. E o Botafogo firme e forte naquele discurso em que o Sanches falava antes do Corinthians ser campeão da Libertadores, e tanto disputar uma hora ganha. Eu acho que o Botafogo tem que seguir essa linha, tá com um bom trabalho, né? Sim, concordo. Cruzeiro e Atlético Goianiense fizeram um jogo que a gente já sabia que o Cruzeiro ia ganhar, né? 2-1, gol de Arrascaeta, que joga bem. Quando joga? Mas joga bem, ué. Quando joga. Não importa, um Valdívia que dá certo, né? E o Cruzeiro ganhou, né? Como era desesperado do Atlético Goianiense, o Cruzeiro também com 40 pontos divide ali a posição com o Botafogo, né? Brigando pelo G6. O Cruzeiro, ele tá focado na Copa do Brasil. Se ele for campeão, não tem mais por que jogar o brasileiro. Ele férias coletivas. Não é férias. Ele já vai pensar em contratações e vai jogar pra talvez disputar uma Sul-Americana. Porque não vai importar ele ficar no grupo da Libertadores, já tá na Libertadores. Esse Ponte Preta fizeram um jogo ridículo. Que golaço, hein? Golaço, mas por que o Aranha não jogou? Porque o Aranha vem falhando muito. Vem falhando, e o goleiro falhou ou não contra a Chapecoense? O gol foi indefensável. Indefensável, a bola vem, a bola bate aqui nesse canto dele e vai pra trás.
Se é um goleiro bom, a bola bate na frente e vai pro lado ou pra frente. Foi um chute Foi de uma rara falha, felicidade foi uma do falha. meio do campo, ninguém esperava que a gente estava de lá. Sim, mas foi uma falha. O empate seria ótimo pra Ponte. Perdeu, a Ponte só tá fazendo besteira. Afastou o Aranha, tirou o Gilson Klein, agora vai cair pra Contratou o segunda. Sheik e Rodrigo. Vai cair pra segunda divisão, certeza. A Ponte não escapa. E ano que vem teremos clássico entre Guarani e Ponte Preta. E o Atlético Mineiro, o Patético Mineiro, mais uma vez decepciona em casa. Ele decepcionou em casa, mas não era. O resultado de ontem não foi só por causa do jogo de ontem. Tem todo um histórico do ano que mostra que o Atlético é favoritíssimo para cair para a segunda divisão. Eu acho muito difícil. Difícil. Tem muito time pior que o Tem Atlético. muito time pior, mas jogando com raça. Você vê os jogadores do Atlético jogando com raça? Não. O Valdívia tá jogando alguma coisa? Pra mim, o único jogador que joga alguma coisa é o Casares. O Atlético Mineiro demitiu o técnico, né? O Micali. Outro erro. Não, outro erro foi ter demitido o Roger. Aí disputou. O Micali foi eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores. Não era melhor ter deixado o Roger? Agora o Micali, eu pensei que ele ia me calar, mas não me calou. Ele é ruimzinho, nossa. Técnico que não tem nenhuma experiência com time profissional. Ele é da base, 7 anos na base do Galo, seleções pré-olímpicas, seleções de base, pega um time cheio de medalhão, cheio de jogador cascudo assim. Não... E agora vai ficar o interino até o final do ano. Aí se cair a culpa é do interino. Claro, mas essa é a intenção. O interino existe pra isso. Entendeu? É sacanagem isso. Então falando que tem um papo de salário atrasado no Galo também. Então, mas o Galo amargou mais uma derrota, tá lá com 31 pontos. Tá na intermediária, mas perto do fim também. Uma vitória de São Paulo, uma vitória de Ponte Preta, Já chegou, sai da zona de rebaixamento e o Galo pode entrar na zona de rebaixamento. E o Galo, pra mim, tem um time que tá jogando pior do que o São Paulo. Que Sim, o Galo tá merecendo ficar mais na zona de rebaixamento que o São Paulo. A maior polêmica da rodada está nesse jogo de Bahia e Grêmio. O árbitro de vídeo seria útil nesse jogo, o que você acha? Eu acho que seria útil, mas sinceramente, eu vendo pelo vídeo, eu achei pênalti. Eu achei. Mas eu olhei primeiro e achei pênalti. Na hora que aconteceu, eu falei, puta, pênalti? Já era, pênalti. Aí eu olhei e falei, puta, acho que não foi pênalti. Aí eu olhei de novo e eu achei que foi pênalti. Exato. E até agora eu não me Então, o problema foi o Arione chegar na entrevista e falar, não, eu caí. Ou seja, ele assumiu que ele caiu, ele não derrubaram ele. A princípio eu olhei e falei, nossa, acho que o jogador caiu e bateu numa bola, né? Aí depois... É muito complicado esse lance. É uma coincidência maldita, porque o cara cai e o outro cai também junto. Sim. Foi um lance muito esquisito. Mas de qualquer forma não tira o mérito do Bahia, que teve algumas chances de gol e o Grêmio vacilou gigante. E o Grêmio novamente deixa escapar essa possibilidade de se aproximar do Corinthians, mas terceiro lugar já. Perdendo uma posição. E abre o olho, porque Palmeiras vem aí. Palmeiras já encostou em pontuação. Encostou em pontuação, Palmeiras vem aí, na sequência o Cruzeiro tá numa arrancada muito boa. Também. Vem Botafogo numa sequência de 4 vitórias. O Botafogo tá 3 pontos do Grêmio. Sim. Até o Botafogo daqui a pouco começa a lutar pelo título se continuar vacilando. E o Vasco empatou com o Sport, um resultado que complicou um pouco o Sport pra mim. Complicou o Sport, mas pro Vasco também não é bom resultado. Não, mas o Sport não quer cair. O Vasco ele não quer cair. Não importa se não pegar a Libertadores, ele não quer cair. Achei importante pro Vasco somar pontinhos fora de casa. Vão ser muito bons no final. Esses foram nossos palpites, nossos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar suas sugestões aqui embaixo, seus comentários, seus pitacos da rodada também.